Minha irmã gêmea ficou obcecada pelo meu relacionamento, perseguiu meu noivo por meses, sabotou meus relacionamentos na faculdade e tentou arruinar meu casamento se passando por mim. Então, eu cortei contato com ela para sempre, apesar da pressão da família. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu, mulher de 24 anos, preciso de conselhos sobre minha irmã gêmea, Avery, também de 24 anos, e se fiz a escolha certa ao cortar completamente o contato com ela. Minha família acha que exagerei, mas não consigo superar o que ela fez. Avery e eu somos gêmeas idênticas. Crescendo, todo mundo sempre comentava como éramos diferentes, apesar de parecermos exatamente iguais. Eu era a mais quieta, que gostava de leitura e arte, enquanto ela era extrovertida e popular. Nossos pais sempre fizeram questão de que tivéssemos identidades separadas, mas Avery nunca pareceu confortável com isso. Durante todo o ensino médio, Avery copiava tudo que eu fazia. Se eu entrava para o clube de teatro, ela entrava também. Se eu começava a sair com alguém, de repente aquela pessoa se tornava interessante para ela. Quando fui aceita em uma faculdade de artes com bolsa, ela se inscreveu no mesmo curso, mesmo nunca tendo demonstrado interesse por arte antes. Ela também passou, por causa das notas, não por talento. Na faculdade de artes, conheci Ryan, um homem de 26 anos. Ele era da minha aula de escultura, e nos conectamos por causa do nosso amor em comum por criar coisas com as próprias mãos. Ryan era diferente de qualquer pessoa com quem eu já tivesse saído antes. Ele era calmo, atencioso e genuinamente interessado no meu trabalho e nos meus sonhos. Começamos a namorar no nosso segundo ano. Avery imediatamente passou a não gostar de Ryan. Ela fazia comentários sobre como ele era entediante e dizia que eu poderia arrumar alguém melhor. Interrompia nossas conversas quando ele ia ao nosso apartamento compartilhado. Ela chegou até a flertar com ele na minha frente, o que deixou tanto eu quanto Ryan extremamente desconfortáveis. Depois da formatura, Ryan e eu nos mudamos juntos para Portland. Avery ficou na nossa cidade natal e conseguiu um emprego em uma empresa de marketing. Pela primeira vez em anos, eu consegui respirar. Percebi o quanto a presença constante de Avery tinha me afetado. Passei a criar arte que realmente era minha, sem me preocupar com ela copiando ou criticando. Ryan me pediu em casamento há 6 meses, durante uma viagem de fim de semana para a costa. Foi perfeito e íntimo, só nós dois, observando o pôr do sol. Quando liguei para Avery para contar a novidade, ela ficou em silêncio por um bom tempo. Depois perguntou se eu tinha certeza de que queria me casar com alguém tão jovem. Disse que eu estava me apressando e que Ryan provavelmente só queria me prender antes que eu percebesse que poderia arrumar alguém melhor. Ignorei os comentários dela e mesmo assim pedi que fosse minha madrinha de honra. Ela aceitou, mas dava para perceber que não estava feliz com isso. Os problemas começaram imediatamente. Avery queria planejar tudo do jeito dela. Escolheu um estilo de vestido que ela sabia que eu odiava e disse que ficaria melhor em nós duas, já que éramos gêmeas. Quando escolhi vestidos diferentes, ela fez um escândalo e disse que eu estava sendo difícil. Ela também ficava sugerindo mudanças na lista de convidados, no local da cerimônia e até no cardápio. Cada sugestão era o oposto do que Ryan e eu queríamos. Quando pedi que ela parasse, disse que só estava tentando ajudar a tornar meu casamento melhor. Há 3 meses, Avery veio me visitar por um fim de semana para discutir os planos do casamento. Ryan estava fora da cidade a trabalho, então ficamos só nós duas. Achei que seria bom termos um tempo de irmãs, como quando éramos crianças. Na noite de sábado, estávamos olhando opções de centros de mesa quando Avery parou de falar de repente. Ela me olhou com uma expressão estranha e disse que precisava me contar algo importante. Disse que tinha pensado muito sobre meu noivado e percebeu que não conseguia me ver cometendo um erro tão grande. Ela disse que Ryan não era a pessoa certa para mim e que eu estava me contentando com pouco porque tinha medo de ficar sozinha. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela respondeu que Ryan era entediante e não tinha ambição. Ela apontou que ele ainda trabalhava na mesma marcenaria em que começou logo depois da faculdade, enquanto outras pessoas da nossa idade estavam subindo na carreira corporativa. Disse que eu era talentosa e inteligente demais para ficar presa a alguém que iria me atrasar. Eu disse que Ryan amava o trabalho dele e que, na verdade, estava planejando abrir o próprio negócio de móveis em breve. Ela riu e disse que isso só provava o ponto dela sobre ele não ter ambição de verdade.
Então ela disse algo que fez meu sangue gelar. Ela contou que vinha pesquisando Ryan na internet e encontrou algumas coisas que a deixaram preocupada. Perguntei a ela o que exatamente tinha encontrado, já sentindo um aperto no estômago. Avery disse que descobriu que Ryan tinha tido alguns relacionamentos sérios antes de mim e que um deles terminou de forma estranha. Segundo ela, uma ex-namorada teria se mudado de cidade logo depois do término, e isso parecia suspeito. Fiquei irritada. Disse que aquilo era normal, que pessoas terminam relacionamentos e seguem com a vida. Perguntei como ela tinha acesso a esse tipo de informação. Foi então que ela admitiu que tinha mandado mensagens para algumas pessoas do passado de Ryan fingindo ser eu. Meu coração disparou. Perguntei por que ela faria algo assim. Avery respondeu que estava apenas a me protegendo e que, como éramos gêmeas idênticas, não via problema em usar minha identidade para descobrir a verdade. Ela disse que qualquer pessoa faria o mesmo se estivesse realmente preocupada. Fiquei furiosa. Disse que aquilo era invasivo, errado e completamente inaceitável. Pedi que ela me mostrasse as mensagens. Ela hesitou, mas acabou me entregando o celular. Ao ler as conversas, senti um misto de raiva e vergonha. Ela tinha feito perguntas íntimas, insinuado coisas que eu jamais diria e criado uma imagem completamente distorcida de mim. Confrontei Avery e disse que ela precisava apagar tudo e nunca mais fazer algo parecido. Ela revirou os olhos e disse que eu estava exagerando, que ninguém tinha se machucado e que Ryan nunca precisaria saber. Aquilo foi o limite para mim. Disse que ela precisava ir embora no dia seguinte e que não queria mais discutir o casamento com ela. Ela ficou fria imediatamente. Disse que eu estava sendo ingrata e que sempre fui sensível demais. Na manhã seguinte, Avery foi embora sem se despedir direito. Achei que aquele seria o fim do problema. Eu estava errada. Uma semana depois, Ryan chegou em casa com uma expressão estranha. Disse que precisava conversar comigo. Ele contou que tinha recebido mensagens confusas de pessoas do passado perguntando se ele ainda estava comigo ou insinuando que eu estava insegura e controladora. Algumas dessas mensagens incluíam prints de conversas que eu nunca tive. Meu estômago afundou. Reconheci imediatamente as palavras. Eram de Avery. Ela tinha continuado se passando por mim mesmo depois de eu pedir para parar. Expliquei tudo para Ryan, mostrando as mensagens que tinha visto no celular dela. Ele ficou chocado, mas acreditou em mim. Ainda assim, a situação criou um desconforto enorme. Pessoas que eu nunca conheci passaram a ter uma imagem negativa de mim. Minha privacidade tinha sido completamente violada. Confrontei Avery por telefone. Ela negou no começo, depois disse que só estava tentando impedir que eu cometesse um erro. Quando ameacei contar tudo para nossos pais, ela riu e disse que eles jamais ficariam do meu lado. Ela estava certa. Quando contei aos nossos pais o que tinha acontecido, eles disseram que Avery só estava preocupada comigo e que eu devia agradecer por ter uma irmã que se importava tanto. Disseram que eu estava exagerando e que isso não era motivo para causar uma briga familiar. Me senti traída mais uma vez. Não só por Avery, mas por toda a minha família. Decidi então estabelecer limites claros. Disse à minha irmã que ela não teria mais acesso às minhas redes sociais, ao meu telefone ou a qualquer informação sobre o casamento. Também disse que, se ela continuasse interferindo, eu a removeria completamente da minha vida. Ela respondeu dizendo que eu estava sendo dramática e que iria se arrepender quando percebesse que tinha escolhido o homem errado. Nos meses seguintes, tentei seguir em frente. Continuei planejando o casamento com Ryan, focando no que realmente importava. Mas Avery não parou. Comecei a receber mensagens estranhas de fornecedores do casamento, perguntando sobre mudanças que eu nunca solicitei. O local da cerimônia ligou para confirmar um cancelamento que eu não fiz. Uma florista me perguntou se eu realmente queria trocar todas as cores do arranjo. Alguém estava se passando por mim de novo. E eu já sabia exatamente quem era. Entrei em pânico. Passei uma tarde inteira ligando para cada fornecedor, explicando que alguém estava fingindo ser eu e pedindo que ignorassem qualquer pedido que não viesse diretamente do meu número pessoal. Foi humilhante ter que admitir que minha própria irmã estava tentando sabotar meu casamento. Quando confrontei Avery novamente, ela finalmente parou de negar.
Disse que estavam testando para ver se eu realmente estava comprometida com Ryan ou se desistiria diante de pequenos obstáculos. Segundo ela, se algumas mudanças nos planos já me deixavam tão abalada, talvez eu não estivesse pronta para o casamento. Disse a ela que aquilo era cruel, manipulador e completamente fora de qualquer limite aceitável. Ela respondeu que eu sempre fui fraca emocionalmente e que precisava de alguém que me dissesse a verdade, mesmo que doesse. Foi nesse momento que percebi que não havia mais nada a salvar na nossa relação. Bloqueei Avery em todas as redes sociais, mudei senhas, avisei amigos próximos e disse claramente que ela não fazia mais parte da minha vida. Também disse aos meus pais que ela não seria mais bem-vinda no casamento, nem como convidada. A reação da família foi imediata e intensa. Minha mãe chorou, dizendo que eu estava destruindo a família. Meu pai disse que eu precisava ser a pessoa madura e perdoar minha irmã. Disseram que gêmeas têm um vínculo especial e que eu estava rompendo algo sagrado. Mas ninguém perguntou como eu me sentia. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem de uma mulher que eu não conhecia. Ela disse que precisava falar comigo urgentemente sobre Ryan. Meu coração disparou. Por um segundo, pensei que Avery tinha conseguido convencer alguém de que Ryan era um problema. A mulher se apresentou como Lily, uma ex-namorada de Ryan. Ela disse que tinha sido contatada meses antes por alguém que se dizia ser eu. Essa pessoa fazia perguntas estranhas, insinuava que Ryan era manipulador e parecia tentar provocar uma reação negativa. Lily disse que no começo acreditou que era eu, mas que algo sempre parecia errado. As perguntas eram agressivas, desconfiadas, nada parecidas com alguém segura de si. Quando viu fotos minhas com Ryan nas redes sociais, percebeu que algo não batia. Ela decidiu me procurar para esclarecer tudo, porque não queria que eu entrasse em um casamento baseado em mentiras. Quando li a mensagem, comecei a chorar. Não de medo, mas de alívio. Finalmente alguém de fora tinha percebido o que estava acontecendo. Conversei longamente com Lily. Ela confirmou que Ryan nunca foi abusivo, controlador ou manipulador. Disse que o relacionamento deles terminou simplesmente porque queriam coisas diferentes na época. Nada mais. Mostrei a conversa para Ryan. Ele ficou visivelmente abalado, não por algo que Lily disse, mas pelo nível de invasão que minha irmã tinha alcançado. Ele perguntou se eu estava bem, se queria adiar o casamento, se precisava de tempo. Isso só me fez ter ainda mais certeza de que estava com a pessoa certa. Poucos dias depois, Avery apareceu inesperadamente no nosso apartamento. Eu tinha esquecido de avisar o porteiro para não deixá-la entrar. Quando a vi na sala, senti um frio na espinha. Ela começou a chorar imediatamente, dizendo que estava arrependida, que tudo o que fez foi por amor e medo de me perder. Disse que eu sempre fui a única pessoa constante na vida dela e que não sabia quem seria sem mim. Por um momento, quase acreditei. Mas então ela disse que ainda achava que Ryan não era bom o suficiente para mim. Aquilo destruiu qualquer dúvida que restava. Disse calmamente que ela precisava ir embora e que, se voltasse a aparecer sem convite, eu chamaria a polícia. Ela ficou chocada, como se nunca tivesse considerado que suas ações poderiam ter consequências reais. Saiu dizendo que eu estava escolhendo um homem em vez da minha própria irmã. E talvez eu estivesse. Mas eu também estava escolhendo a mim mesma. Depois daquele dia, o silêncio foi absoluto. Avery não tentou mais contato direto comigo, mas eu sabia, no fundo, que aquilo não significava que ela tivesse desistido completamente. Ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, senti uma estranha sensação de paz. Ryan e eu seguimos com os preparativos do casamento de forma mais cautelosa. Criamos senhas para todos os fornecedores e deixamos claro que nenhuma alteração poderia ser feita sem confirmação por vídeo ou pessoalmente. Era exaustivo, mas necessário. Mesmo assim, a sombra do que minha irmã tinha feito ainda pairava sobre tudo. Um mês antes do casamento, meus pais vieram nos visitar. Foi a primeira vez que conversamos pessoalmente desde que cortei contato com a Avery. A conversa foi tensa desde o início. Minha mãe perguntou se eu ainda estava nessa fase de não falar com minha irmã. Meu pai disse que Avery estava profundamente deprimida e que eu precisava pensar nas consequências das minhas ações. Tentei explicar, mais uma vez, tudo o que tinha acontecido. Mostrei mensagens, prints, registros de ligações e até relatos dos fornecedores. Eles ouviram,
mas era como se nada fosse suficiente. Minha mãe disse que Avery sempre foi intensa e que eu deveria entender isso por sermos gêmeas. Meu pai disse que, no fundo, ela só tinha medo de me perder. Perguntei se eles não viam o quanto aquilo tinha ultrapassado todos os limites. Perguntei se sentiriam confortáveis se alguém se passasse por eles, invadisse relacionamentos e tentasse controlar suas vidas. Eles não responderam diretamente. No fim da visita, minha mãe perguntou se Avery poderia pelo menos assistir à cerimônia, sentada no fundo, sem causar problemas. Aquilo me atingiu mais do que eu esperava. Percebi que, para eles, a minha dor era sempre secundária ao desconforto de manter a aparência de uma família unida. Disse não. O casamento aconteceu 2 semanas depois. Foi pequeno, íntimo e exatamente como eu e Ryan queríamos. Enquanto caminhava até o altar, senti uma mistura de emoções, alegria, alívio e uma pontada de tristeza pelo que tinha sido perdido. Mas, acima de tudo, senti segurança. Depois da cerimônia, recebemos mensagens de apoio de amigos que sabiam de tudo o que tinha acontecido. Alguns familiares, no entanto, permaneceram frios. Fiquei sabendo depois que Avery tinha contado sua própria versão da história, se colocando como a irmã rejeitada que só tentou ajudar. Eu não respondi. Não rebati. Não tentei me defender. Pela primeira vez, escolhi não participar do caos. Meses se passaram. Ryan abriu oficialmente seu negócio de móveis artesanais, e eu comecei a expor minhas obras em pequenas galerias locais. Nossa vida seguiu, tranquila e estável. A ausência constante de drama foi algo que eu precisei reaprender a aceitar. De vez em quando, ainda recebo mensagens de familiares dizendo que eu deveria reconsiderar, que sangue é mais forte que qualquer coisa e que um dia eu me arrependeria. Eu leio, respiro fundo e sigo em frente. Porque aprendi algo doloroso, mas essencial: amar alguém não significa permitir que essa pessoa destrua sua vida. E ser gêmea não me obriga a sacrificar minha identidade, meus limites ou minha felicidade. Algum tempo depois do casamento, comecei a fazer terapia. No início, achei que não fosse necessário, afinal, eu estava feliz com Ryan e com a vida que estávamos construindo. Mas logo percebi que havia muita coisa mal resolvida dentro de mim, não apenas em relação a Avery, mas a forma como eu sempre fui condicionada a ceder, a minimizar meus sentimentos e a aceitar comportamentos abusivos em nome da família. Durante as sessões, comecei a enxergar padrões que antes pareciam normais. Como Avery sempre ocupava todo o espaço emocional. Como qualquer tentativa minha de estabelecer limites era tratada como egoísmo. Como meus pais, mesmo sem intenção, reforçavam isso ao pedir que eu fosse compreensiva, paciente e a irmã mais fácil de lidar. Foi doloroso admitir que, por muito tempo, eu aceitei esse papel. A terapeuta me ajudou a entender que cortar contato não era um ato de crueldade, mas de autopreservação. Que limites não são punições, são proteções. E que eu não era responsável pela felicidade de Avery, nem por consertar o vazio que ela sentia dentro de si. Enquanto isso, fiquei sabendo por terceiros que Avery tinha perdido o emprego. Segundo o que me contaram, ela entrou em conflito com colegas, acusando-os de sabotagem e perseguição. Também teria se envolvido em um relacionamento curto e intenso, que terminou de forma explosiva. Esses relatos só reforçaram o quanto o comportamento dela não estava restrito a mim. Mesmo assim, minha família continuava insistindo para que eu fosse a pessoa maior e fizesse as pazes. Diziam que Avery estava passando por um momento difícil e que eu era a única que poderia ajudá-la. Ouvir isso ainda me machucava, mas já não me fazia duvidar de mim mesma. Uma tarde, recebi um e-mail inesperado de Avery. Não era uma mensagem longa, nem dramática como as anteriores. Ela dizia que estava em terapia, que finalmente reconhecia que tinha ultrapassado limites e que sentia minha falta. Disse que não esperava uma resposta imediata, mas queria que eu soubesse que estava tentando mudar. Li aquela mensagem várias vezes. Parte de mim queria acreditar. Queria ter de volta a ideia de uma irmã, de alguém que me conhecia desde sempre. Mas outra parte, mais cautelosa, lembrava de todas as vezes em que pedidos de desculpa vinham acompanhados de novas manipulações. Mostrei o e-mail para Ryan e para minha terapeuta. Ambos disseram a mesma coisa: eu não precisava decidir nada agora. Podia levar o tempo que fosse necessário. Podia, inclusive, nunca responder.
Isso foi libertador. Guardei o e-mail e não respondi. Não por raiva, mas porque ainda não me sentia segura. Hoje, quando penso em Avery, não sinto ódio. Sinto uma mistura de tristeza e distância. Aceitei que algumas pessoas, mesmo aquelas que compartilham nosso sangue, não conseguem nos amar de forma saudável. E tudo bem reconhecer isso. Com o passar do tempo, a pressão da família diminuiu, mas nunca desapareceu completamente. Sempre havia um comentário aqui e ali, uma tentativa sutil de reaproximação, como se o simples fato de mencionar o nome de Avery pudesse, magicamente, consertar tudo. Aprendi a ouvir sem absorver. A não reagir imediatamente. Isso também fez parte do processo de cura. Ryan sempre foi um apoio constante. Nunca me pressionou a retomar contato, nunca fez perguntas invasivas, nunca minimizou o que eu vivi. Às vezes, ele perguntava como eu me sentia em relação à minha família, mas sempre deixava claro que qualquer decisão seria minha. Esse respeito silencioso significou mais para mim do que qualquer discurso. Cerca de um ano após o casamento, recebi outra atualização sobre Avery, novamente por meio de um parente distante. Disseram que ela tinha mudado de cidade, começado um novo trabalho e estava tentando recomeçar. Não senti alegria nem culpa ao ouvir isso. Apenas uma aceitação tranquila de que nossas vidas agora seguiam caminhos separados. Passei a refletir muito sobre identidade. Durante toda a infância e juventude, fui eu uma das gêmeas. Mesmo quando tentava ser diferente, a comparação era inevitável. Agora, longe daquela dinâmica, comecei a entender quem eu era sem espelhos distorcidos. Minha arte mudou. Tornou-se mais ousada, mais honesta. Comecei a explorar temas de limites, duplicidade e autonomia. Em uma das exposições, uma visitante comentou que minhas obras transmitiam uma sensação forte de libertação. Sorri ao ouvir aquilo, porque era exatamente o que eu sentia. Às vezes, me perguntam se eu me arrependo de ter cortado contato com minha irmã. A pergunta sempre vem carregada de expectativa, como se houvesse uma resposta certa. Eu sempre digo a verdade, me arrependo de não ter feito isso antes. Não porque eu não a amasse, mas porque eu não me amava o suficiente. Cortar contato foi doloroso, solitário e cheio de dúvidas. Houve noites em que chorei, questionando se tinha sido cruel, se tinha exagerado, se estava destruindo algo irrecuperável. Mas, ao acordar todas as manhãs em uma vida sem medo, sem manipulação e sem constante vigilância, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Família deveria ser um lugar de segurança, não de controle. Hoje, se Avery algum dia realmente mudar, talvez possamos ter algum tipo de relação. Mas isso só aconteceria com limites claros, respeito mútuo e distância emocional suficiente para que eu não me perdesse novamente. E se isso nunca acontecer, eu também vou ficar bem. Porque aprendi que escolher a mim mesma não me torna uma vilã. Me torna inteira. Hoje, quando olho para trás, percebo o quanto minha percepção de normalidade estava distorcida. Crescer ao lado de alguém que constantemente ultrapassava limites fez com que eu confundisse invasão com cuidado, controle com amor, e sacrifício pessoal com maturidade. Levei anos para entender que amor verdadeiro não exige que você desapareça para que o outro se sinta inteiro. A ausência de Avery na minha vida deixou um vazio no início, mas não do tipo que machuca todos os dias. Era um vazio silencioso, quase respeitoso, que aos poucos foi sendo preenchido por outras coisas, tranquilidade, autonomia e a liberdade de não precisar me explicar o tempo todo. Aprendi a celebrar pequenas vitórias. Como atender o telefone sem medo de acusações veladas. Como planejar o futuro sem pensar em como alguém iria interferir. Como existir sem ser constantemente comparada. Também precisei lidar com o luto da relação que eu gostaria de ter tido. A ideia de uma irmã protetora, parceira, alguém com quem eu pudesse contar sem reservas. Aceitar que essa versão nunca existiu foi tão doloroso quanto libertador. Com o tempo, algumas pessoas da família começaram a enxergar a situação com mais clareza. Um primo me disse que sempre achou o comportamento de Avery estranho, mas nunca soube como falar sobre isso. Uma tia comentou que, olhando para trás, percebia o quanto eu era pressionada a ceder. Essas conversas não mudaram o passado, mas ajudaram a validar minhas escolhas. Ryan e eu continuamos construindo nossa vida com calma. Não éramos perfeitos, mas éramos honestos.
e isso fazia toda a diferença. A confiança que construímos, especialmente depois de tudo o que aconteceu, se tornou a base mais sólida que já tive em qualquer relacionamento. Às vezes, penso se Avery conta a história de outra forma. Se ela realmente acredita que foi injustiçada, que tudo o que fez foi por amor. Talvez, na mente dela, eu seja a vilã. Aprendi a aceitar isso também. Nem toda história tem um vilão claro. Às vezes, só existem pessoas feridas, fazendo escolhas ruins. Mas isso não apaga o impacto das ações. Se alguém que está lendo isso se vê em uma situação parecida, minha única certeza é esta: você não é obrigado a manter proximidade com alguém só porque compartilham sangue ou história. Limites são um ato de coragem, não de egoísmo. E proteger sua paz nunca será um erro. Escrever tudo isso foi, de certa forma, o fechamento de um ciclo. Não porque tudo esteja completamente resolvido, mas porque hoje consigo olhar para minha história com menos culpa e mais compreensão. Entendi que sobreviver emocionalmente a alguém que constantemente ultrapassa limites também é uma forma de força. Ainda existem dias em que penso em Avery. Em quem ela poderia ter sido se tivesse buscado ajuda antes, se tivesse aprendido a lidar com o próprio medo de abandono sem tentar controlar quem estava ao seu redor. Mas essas reflexões já não vêm acompanhadas de dor intensa, apenas de uma aceitação serena. Aprendi que perdoar não significa permitir o retorno de alguém à sua vida. Perdoar, para mim, significou soltar o peso da raiva, sem abrir mão da proteção que construí para mim mesma. Essa distinção foi uma das lições mais difíceis, mas também uma das mais libertadoras. Minha relação com meus pais também mudou. Houve distância, conversas difíceis e silêncios desconfortáveis. Aos poucos, eles começaram a respeitar meus limites, mesmo sem concordar completamente com eles. Não foi uma reconciliação perfeita, mas foi honesta. Hoje, quando penso na palavra família, ela tem um significado diferente. Família passou a ser quem respeita meus limites, quem celebra minhas conquistas sem competição, quem me permite ser quem sou sem tentar me moldar. Ryan continua ao meu lado, não como alguém que me salvou, mas como alguém que caminha comigo. Nosso relacionamento não é baseado em resgates ou sacrifícios, mas em escolhas conscientes feitas todos os dias. Se eu pudesse dizer algo para a versão mais jovem de mim mesma, diria que ela não é responsável por consertar ninguém. Que amar não significa tolerar abuso. E que escolher a própria paz não é um fracasso, é um ato de sobrevivência. Hoje, vivo uma vida mais silenciosa, mas também mais verdadeira. E, pela primeira vez, isso é suficiente. Obrigado para quem ouviu até aqui. Curta e se inscreva no canal para mais vídeos.